Enquanto a Apple nem apareceu na corrida dos LLMs, a Anthropic ficou conhecida como a Apple das inteligências artificiais. E do lado lá do outro lado do planeta, o pessoal da Xiaomi falou: bom, se a Anthropic é a Apple das inteligências artificiais, eu vou ser a Xiaomi das inteligências artificiais. E aí lançaram o Xiaomi MiMo V2.5 Pro. Isso mesmo, se tem 2.5 é porque já teve o V2. Já falei dele aqui nesse canal e falo direto dele lá dentro da AI Coders Academy. É só você conferir o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar se esse cara presta, se não presta, se ele é de fato o Xiaomi das inteligências artificiais ou se é só fogo de palha. Bora! Antes que venha alguém chorando nos comentários, não vai rolar teste de landing page, teste de pericano, teste de strawberry, nenhuma dessas trend gringa para validar LLM, porque na minha visão, isso não valida nada se o seu objetivo é desenvolver software, que é a galera aqui do canal. Então, se o seu foco é desenvolver software e está querendo fazer teste de pericano, você está fazendo errado, a não ser que você seja um front-end safado, está querendo usar SVG aí para tudo quanto é coisa. Estou zoando, mas vamos lá. Seguinte, SW Bench Pro está aqui na realidade nossa, trazendo comparativo para as versões V2.5 Pro, V2.5 e V2 Pro, que é a versão anterior. Aqui tem um truquezinho dos gráficos para parecer que tem aquele salto gigantesco, mas você vai ver que é um salto pequeno. Vamos lá. V2.5 Pro, 57.2 pontos no SW Bench Pro. Se a gente comparar com as versões anteriores, que foi o que eles fizeram benchmark, Opus 4.6 e GPT 5.4, você vai ver aqui que tem uma briga boa. Ele está pau a pau com o modelo da Anthropic e está pau a pau também com o modelo da OpenAI no SW Bench Pro. Ponto positivo para a Xiaomi aqui, está conseguindo ser a Xiaomi, de fato, das inteligências artificiais. E é do Bench Pro, hein? Não é do SW Bench Verified, que é aquele mais facinho lá, que o pessoal já está conseguindo mandar bem. Outro Coding Bench que eles têm aqui, que é o Mimo Coding Bench. Rapaz, esse aqui, é claro que eles iam lançar um bench deles próprios, assim como a Anthropic e a OpenAI também faz. Então tem aqui, no Mimo Coding Bench, eles estão perdendo, pelo menos diferente dos outros. Geralmente todo mundo ganha no benchmark interno, né? Aqui eles estão perdendo, mas estão dando um trabalho interessante. Também está bem próximo, mas eles perdem mais do que no SW Bench Pro. Interessante, curioso eles lançarem a benchmark deles aqui, onde eles perdem mais do que no SW Bench Pro. No Terminal Bench 2.0, a gente vê também um destaque muito interessante, aonde eles ganham, ok? Ganham, pelo menos no benchmark, dos LLMs da Anthropic do Opus 4.6 e, claro, perdem para os da OpenAI do GPT 5.4. O GPT 5.5 já está lá na frente, OpenAI manda muito bem nesse benchmark do Terminal Bench 2.0. Temos alguns outros benchmarks que não são tão famosos ou relevantes para a gente analisar aqui agora. Aqui o GDPVal também, ele mandando bem. T3 Bench também mandando bem. No Claw Evil, que é aquele benchmark para AI agents no sentido de OpenClaw e por aí vai. Ele está mandando bem também, com 63,8 pontos percentuais. Aqui, disparado, ainda segue o Opus 4.6. E no Humanity Less XM, ele também se desempenha bem aqui com o uso de tools. Sem uso de tools, ele fica bem para baixo, mas com o uso de tools, ele chega na beirolinha aqui, 48 pontos percentuais, comparado a Anthropic 53 e comparado a OpenAI 58.7. É aquele negócio, galera. Não é para ser o original, é o original, né? É o cara que tá ali tentando competir, mas não tá ganhando. É igualzinho a Xiaomi é para a Apple, beleza? Mas o ponto interessante que eu trago para vocês aqui é a evolução das versões anteriores. No V2.0, a gente vai ver que ele estava com 55 pontos percentuais no SW Bench Pro, ele cresceu de uma maneira interessante aqui, 2 pontos percentuais. Também, na versão anterior, no Terminal Bench 2.0, ele teve um salto bem considerável, ele saiu de 57 para 68 pontos percentuais, ou seja, 11 pontos, isso aqui foi um salto interessante. E aí nos outros benchmarks, a gente vê ali um crescimento modesto, até no próprio ponto do GDPVol, eles não trouxeram o comparativo. Não trouxeram, vacilei. Tá aqui, ó. Foi um salto modesto, não foi uma coisa, nossa senhora, que trem gigante de alteração. Mas, ainda assim, é bastante interessante se a gente considerar que o modelo 2.5 também está interessante. Ele teve um desenvolvimento muito interessante se comparado à versão anterior do Pro, ok? E ele está aqui, ó, pau a pau em alguns benchmarks com o próprio V2.5 Pro. Aonde que está a diferença? Geralmente, aonde mais nos dói, meus amigos, no bolso. Pensa besteira não, hein? Agora um recado rapidinho da nossa parceira aqui no canal.
Se você está trabalhando com agentes, com RAG ou com qualquer sistema que dependa de informações da web em tempo real, você já deve ter sentido essa dor de cabeça, que é, eu preciso de um dado, esse dado eu tenho que plugar numa API, ou se eu não plugar na API e for fazer web scraping direto, ele não vai funcionar direito, vai chegar um negócio tudo zoado, e aí você tem aquela dor de cabeça enorme de sair integrando com um monte de coisa. A Bright Data resolve exatamente esse BO. Você não vai precisar de sair plugando em um monte de API. Você pluga na API dos caras. Os caras têm um MCP server brabo demais. Conectou no MCP server deles no seu agente, já era, tá tudo resolvido. Você consegue em tempo real acessar todas as informações com o mínimo de atrito possível de configuração. Se você quiser conferir o trabalho dos caras, você consegue testar de graça. É isso aí, é isso que a gente gosta de ouvir aqui nesse canal. Você consegue testar de graça. O link tá aqui na descrição, confere lá. E aqui eles vão trazer alguns exemplos, né? O tempo de complete para fazer um compilador em Rust do 0 até 100%. Então ele trouxe aqui um comparativo do uso de toolcalls, quantas toolcalls foram feitas, quantas horas para desenvolver, quantos testes se passou, se não passou. Também vai trazer aqui um vídeo editor completo, né, de ponta a ponta desenvolvido. Isso que é interessante, tá? Eu tô com um projeto bem parecido disso também para fazer para uso pessoal. Eles trazem aqui também outras métricas que eles trouxeram na questão do Frontier Code Intelligence, que é de fato o Coding Bench aqui, né, o gap para o Opus 4.6, eles deram destaque nisso aqui, que geralmente LLM Xing Ling chinês, os caras vão trazer aqui, ó, nossa competição é com o Opus 4.6. Então, estou te mostrando que eu não sou ele, mas eu estou quase lá, mas muito mais barato. Essa que é a perspectiva que eles vão trazer sempre para a gente. E aqui eles trazem um ponto de token efficiency. Token efficiency, meus amigos, isso aqui é o lado que eu escuto. Presta atenção. Não adianta só ser barato, beleza? Não adianta o LLM só ser barato. Ele precisa ser eficiente no uso de tokens. Ou seja, se eu estou falando de um carro que roda com gasolina, se eu colocar R$ 500 de combustível num carro, R$ 500 de combustível no outro, se esse aqui faz 7 km por litro e esse aqui faz 14, esse aqui é muito melhor, porque ele anda mais, bebendo menos. Se a gente traduz isso para LLM, é a mesma coisa. Não adianta ser só barato o token, não adianta pagar barato no combustível, ele precisa também ser eficiente no consumo. E nesse caso, esses caras brilham. Mimo V2.5 Pro e V2.5 estão aqui, ó, bem interessante. Quanto mais para cá, melhor. Bem interessante no posicionamento, inclusive em comparação com os outros LLMs chineses, tá? Eles ganham, inclusive, do Kimi K2.6 e do GLM5 Turbo, GLM5V Turbo também, K2.5, Minimax 2.7 e por aí vai. Por enquanto, esses são os caras que estão despontando aqui na frente. A parte que a galera me corrige nos comentários. Esse LLM é open source. Já vai vir alguém comentando, não é open source, não, é open weight. Como é que é open source se você não tem acesso ao código? Então calma aí, tá escrito aqui, ó, open source. Mimo V2.5 Pro is now full open sourced under a permissive license. Weights tokenizer and the full model card are available on Hugging Face. Então, para você que me corrigiu, você estava certo em todos os outros vídeos anteriores, porque de fato, esse é o cara que trouxe pesos. Geralmente os LLMs são open weight, não open source. Tokenizer, que é o tokenizador, e o full model card está disponível tudo lá no Hugging Face. Você pode entrar lá e pode baixar a seu critério. Temos aqui um total de parâmetros com 1.02 trilhão de parâmetros o Pro e 1.02 trilhão de parâmetros também o Pro Base. Eu tenho certeza que se você tivesse um computador que aguenta rodar isso, você não estava vendo meu vídeo, você estava curtindo a vida doidado. Aqui, vamos lá. Parâmetros ativos, 42 bilhões. E aqui, total de parâmetros, 1.02 trilhão, tanto para o Pro quanto para o Pro Base. Aqui com uma janela de contexto de 256 mil e uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Olha aí a China chegando na cola da galera. E como é de praxe da Xiaomi, dos celulares, aqui também eles vêm com preço mais agressivo. Se você observar bem, eles chegam com 4 planos. O plano Lite, Standard, Pro e o Max. A diferença desses planos é a quantidade de tokens. Isso eles já deixam bem claro desde o começo. Você tem créditos. O que eles chamam de crédito são tokens. Para o plano inicial, você vai ter 60 milhões de créditos pagando $5 mês. Se você optar pelo plano mensal, $14 mês, você tem 200 milhões de créditos. No Pro, você vai ter $44 mês para 700 milhões de créditos. E para 1.600 milhões de créditos, também conhecido como 1,6 bilhão de créditos, você vai pagar $88. A título de comparação, se você for pagar o Cloud Code hoje, no plano Max é $200 ou $100. Aqui você tem um plano
equiparável ao plano Max da Anthropic, porém bem mais barato. Aí a China chega aqui falando, ó, de fato estamos tentando ser o Xiaomi aqui das inteligências artificiais. Aqui ele tá falando que funciona no OpenCode, OpenClaw, Cloud Code com o Cloud Code Router, tem vídeo aqui no canal, Kilocode, Klein, WhoCode, Codex, Cherry Studio, Zed, QuenCode e 3 pontinhos. Aí a sua imaginação cabe nesses 3 pontinhos. Esse é um dos caminhos de você pagar pelo Xiaomi no plano de tokens, ou você pode pagar diretamente pelo OpenRouter. Você vai ter aqui, ó, Xiaomi Mi Move 2.5 Pro. Ó, no Mi Move 2.5 Pro a gente vai estar pagando um total de $1 para cada input token e $3 output. A título de comparação, no Opus 4.7 e no GPT 5.5 você vai pagar ali $5 o input, $30 o output, beleza? Então aqui tá bem mais barato de fato se comparado ao Anthropic. E é nesse ponto que a LLM chinês sempre bate na tecla. Vamos ser mais barato, né? Então aqui que os caras estão querendo ser mais baratos. Só que se você pega o Mi Move 2.5, lembra? Aquele cara que tá quase lá, mas não é ele, mas é bom também, ele tá bem mais barato. 0,40 centavos o input token e $2 o output token. Ô Vini, mas stream presta? Vamos ver se presta? Como é que eu sei se presta ou não? De acordo com a latência e o throughput. Nesse caso, estamos sem dados de throughput na Deep Infra, mas temos aqui no provider da Xiaomi. Olha só, throughput do Mi Move 2.5 Pro tá uma bosta, tá 18 tokens por segundo. Não recomendo usar esse cara. Com a latência de 8 segundos, você vai passar raiva. E já o 2.5, ó, tá interessante, 54 tokens por segundo, mas a latência tá em 5.82 segundos. Você vai passar raiva por enquanto. A minha expectativa é que esses caras lancem uma infraestrutura melhor para aguentar rodar isso, mas por enquanto já tem um tempinho que lançaram, não conseguiram ainda botar uma infraestrutura decente para esses caras funcionarem. Vamos ver se algum provider vai ver se vale a pena rodar ali ou não, mas por enquanto a promessa é mais a nível de benchmark do que a nível prático. A nível prático, ainda você vai ter um pouco de dificuldade, ou, aliás, você vai precisar de mais paciência. Se você tiver paciência, aí funciona. Agora, se você está acostumado com a velocidade que é imprimida ali pelo Cloud Code, com os modelos da Anthropic ou com os modelos da OpenAI, você vai passar raiva. Perguntinha rápida aqui para você. Você acha que a Xiaomi, de fato, é a Xiaomi das inteligências artificiais ou tem outro cara na jogada que tá mais com cara de Xiaomi das IAs do que a própria Xiaomi? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e deixa aqui também se você concorda ou discorda ou muito pelo contrário. No mais, eu sou o Vini, esse é o canal da AI Coders Academy, convido você a conhecer nosso trabalho clicando no link fixado no primeiro comentário e também na descrição. Tamo junto, aquele abraço e valeu!